Lucas, bom dia. Bom dia, Júlio. É um prazer ter você aqui. Valeu por ter aceitado. A Bia, quando eu falei que precisava de engenharia, ela se animou. Ela, peraí, que eu tenho um amigo meu. Falei, beleza, então. É. Ah, legal. É satisfação estar podendo falar. É a primeira vez que eu falo assim sobre minha profissão assim no ambiente online e tal, e é uma coisa que me motiva. Uma das coisas que me motiva assim que eu sou feliz é poder fazer o que eu faço hoje e eu tenho a certeza de que eu fiz a escolha certa. Assim. Então, é bem bacana. Obrigado aí pelo convite aí. Não, que isso. O intuito da live é justamente esse, é porque tem muitos alunos, assim, maioria esmagadora, não tem noção do que vai fazer na vida. Assim. O cara simplesmente não tem ideia mesmo do que fazer. Ele começa o terceiro ano ou o curso sabendo que ele tem que fazer uma faculdade, não sabe do que, não sabe como, não sabe para onde vai. E aí começam a surgir ideias, só que essas ideias ficam confusas ao longo do caminho, né? Eu acho, particularmente falando, olhando hoje, assim, eu acho uma pressão muito ruim você colocar para um adolescente, né, para um jovem de 16, 17, 18 anos, o que é para ele decidir o que ele vai ser pro resto da vida, digamos assim, né? Do que ele vai fazer. Às vezes ele não sabe o que ele gosta, então tem esses conflitos e eu tive esses conflitos também lá no meu início. Quando eu comecei a pensar nisso, eu tinha lá 16, né, 15, 16 anos, aí começa em casa, né, meu pai e minha mãe, e aí, o que você vai fazer da vida? O que você quer da vida? O que você gosta? E tal, o que você pensa? E nessa época eu não sabia de nada. Eu pesquisava também, mas eu não tinha talvez interesse e tal, e as coisas foram meio que colocadas para mim de uma forma assim meio, digamos assim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, sem eu ter a oportunidade de dar uma pesquisada e de olhar. E isso eu estou falando, né, Júlio, de 16 anos atrás, mais ou menos, né? Foi quando eu escolhi, né, e caí na engenharia. Então, então assim, para mim foi difícil, mas assim, eu acho que isso tem muito a ver com o tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa que sou adaptável. Então, assim, adaptável no sentido assim, eu consigo me condicionar ao ambiente que eu estou e isso não demora muito tempo e isso não me faz muito mal. Então, eu consegui, né, escolher de uma forma não muito dolorosa, né, e tive algumas dúvidas e tal, mas logo depois que eu escolhi, o negócio foi orgânico e foi funcionando, entendeu? Foi bom. É, Pode o, falar. o- Não, não, a questão é exatamente essa. A gente passa por um processo muito longo para conseguir, de fato, achar. E é uma pressão muito injusta em cima deles. Né? Exato, exato. Enfim, é, fala um pouco então da tua formação, e aí pode ser detalhista nesse momento. Beleza, vamos lá. É, foi lá em 2004, 2005, mais ou menos, aí que. Ou foi antes? Agora, com data eu tô meio ruim, mas enfim. Eu estava com 17 anos, aí eu lembro que minha mãe chegou para mim e falou isso, né? E aí, como é que vai ser? O que você vai querer ser quando crescer? Né? O que você vai querer ser aí e tal, na sua profissão e tal? Você tem que escolher direitinho, né? Porque, tá vendo? Tem fulano se formou, tá desempregado. Ó, fulano assim, assado. Aí começar a vir as comparações que eu também não gosto muito, mas é o que foi o que aconteceu comigo e lá com 17 anos ela me colocou num curso que é aquele tipo para você descobrir qual é a profissão, que eu esqueci o nome, é psicóloga que é teste Ah, é vocacional. teste vocacional. Isso, com psicólogo. E era um grupo, o meu não era individual. Era um grupo e quem participava eram pessoas que eram amigos meus de infância. Então no início não era nada muito sério e tal, mas aí foi passando o tempo e foi funilando, tinha que definir. Enfim, o resultado do meu teste deu geologia. Nossa, Exatamente. E eu não fazia muita ideia do que era um geólogo, sabe? Aí que eu fui pesquisar, naquela época a internet não era lá essas coisas que é hoje e tal. Então foi isso, assim. Aí meu teste deu geologia. Aí eu lembro que eu cheguei, falei lá com meus pais e tal. Aí, legal, vê a faculdade que tem, para você se preparar, fazer o vestibular e tal, e tentar.
Aí, nesse processo, no meio do caminho, o meu pai virou para mim e falou assim: por que tu não faz engenharia? Aí eu, tá, mas por que que eu deveria fazer engenharia? Ele, não, porque o engenheiro, ele normalmente, ele é bem de vida, ele vai ganhar bem, e ele tem mais oportunidade no mercado, e tal, tal, tal. Eu falei, tá, mas eu sou ruim em física, eu não suporto química. Matemática eu levo. Eu sou bom em português, pô. Eu gosto de português e tal. Só que nesse processo todo, eu comecei a pesquisar engenharia. Aquilo que era entrave para mim, que era talvez a minha dificuldade em física e química, depois ela se tornou como se fosse um aliado, um desafio, porque eu gosto de desafio. Então eu falei, cara, eu vou dar uma olhada nisso aí. Aí eu comecei a pesquisar qual engenharia que eu ia fazer. Assim, isso há muito tempo atrás, né, antes da minha escolha, tinham poucas engenharias, basicamente a civil, né, a mecânica, acho que é a elétrica. Basicamente eram essas. Hoje em dia, você tem um leque de opções de engenharias, elas foram quebrando, né? E aí surgiu também até a engenharia de produção. Mas a minha engenharia que eu fiz primeiro não foi a engenharia de produção. A minha engenharia que eu fiz primeiro foi o seguinte: meu pai estava vendo o jornal, aí ele sentou comigo, me chamou, olha aqui, tem oportunidade aqui de engenharia têxtil. Aí eu falei, calma. Primeiro você veio com papo de engenharia. Agora você vem com engenharia têxtil. Nunca ouvi falar, não sei nem o que que é isso. O que é design de moda? Eu também não tenho problema de, se fosse design de moda, eu não teria esse problema. Para mim, tranquilo. Só que não era minha pegada, assim. Aí eu falei, tá, mas eu quero entender o que que é isso aí. E o foco que me chamou a atenção era uma engenharia mecânica voltada para maquinário têxtil. Tinha parte também de desenvolvimento de caimento de roupa, de tecido e tal, mas tinha essa pegada de mecânica dentro de texto. E eu sempre gostei de roupa. Sempre gostei de roupa. Sim, eu sempre acompanhei. Minha tia vendia roupa quando eu era mais novo, eu acompanhava ela. Então, esse negócio meio que deu uma juntada, sabe? Eu falei, pô, será que é isso aí? Pô, vamos lá então. Dei uma pesquisada e tal, só tinha uma faculdade que fazia isso, que era o Senai C-Ticket, não sei se você conhece, que Conheço. fica ali, fica mais ou menos perto ali, né, ali do Meia, fica ali no No Riachuelo, Riachuelo, né? exato. E na época o patrono da faculdade, assim, um cara que destinava recursos para a faculdade também, porque ela é uma faculdade público-privada, né? Na época era o vice-presidente, era o José de Alencar, e ele era dono de uma empresa gigantesca chamada Coteminas, né? Aí eu comecei a pesquisar, fui vasculhar e tal. Eu falei, pô, acho que eu vou fazer isso aí. Só que eu já entrei assim, em engenharia é o seguinte, eu já tinha entendido que eu queria engenharia nesse momento. Só que eu não sabia qual que era. Aí eu falei, quer saber? Eu entro, faço o ciclo básico, conforme eu for, eu vou para outro lugar. Só que eu sabia que isso, para minha família, eles iam ficar meio assim, mas porque eles têm muito assim, começou, vai até o final. Começou, termina, depois você faz outro. Só que eu tava tranquilo, eu falei, não, eu vou começar. Se eu tiver que mudar, eu vou mudar. Me é tranquilo. Porque quem ia carregar digamos assim, o fardo, né, por toda a vida, de ter que trabalhar numa coisa talvez que eu fosse infeliz ou que eu não gostasse, seria eu, não seria meus pais. Então isso acho que é o primeiro ponto que todo mundo tem que analisar isso aí. Assim, conselho é bom e tem que ouvir, a gente tem que ouvir sim, cara. A gente tem que ouvir. Só que quem decide é você. E não adianta você decidir e depois falar, mas eu fiz porque o fulano mandou eu fazer. Não, a gente precisa e tem que romper isso aí. Então foi o que eu consegui, assim, eu fui fazer, fiz o vestibular, passei, né? Fui fazer inscrição, aí na época eu fui morar em Niterói, uma loucura. Morava em Niterói, pegava 474 Jacaré, ia para a faculdade, aí comecei a fazer, fiz primeiro período, bom, segundo período. Só que assim, a minha deficiência em física e química continuava, principalmente a parte da física elétrica, que eu tenho pavor até hoje, não gosto. E química também não. Só que assim, eu tive bons professores que me fizeram e eu consegui gostar hoje. Eu posso dizer que eu gosto muito mais dessas matérias do que eu gostava antes do início da faculdade, até quando eu estudei no ensino médio. Então, só te cortando, é Não, legal pode dizer falar. então que porque
essas matérias que envolvem as exatas, em geral, o primeiro pensamento da galera é: bom, eu gosto de exatas, eu vou fazer engenharia. Eu não gosto de exatas, eu não vou fazer engenharia. E aí você quebra um pouco esse paradigma, né? De não é exatamente assim, né? Você pode aprender a gostar, porque você vai, até porque você vai ver uma química e uma física diferente na faculdade. Você vai ver aquela da escola, Exatamente. né? Não, exatamente. E assim, quando você estuda um negócio que você sabe, caramba, eu preciso me dedicar nisso aqui, porque isso aqui é minha profissão, vai ser meu ganha-pão, vai ser que vai sustentar a minha família. Então, assim, eu vou fazer isso pro resto da minha vida, digamos assim. A não ser que você pode, né, desenvolver e entrar para outra área, né, e tal, e se especializando e sair um pouco da sua graduação. Mas ela é o que vai te dar base para tudo. Então, assim, você precisa minimamente gostar disso. Mas também não é errado você errar, digamos assim. Não é Sim. errado. Por exemplo, porque eu, digamos assim, eu errei, porque eu mudei de engenharia. Aí eu vou falar o que aconteceu. Quando eu cheguei nos meus 2 anos e meio de faculdade, eu comecei a olhar e eu comecei a ver matérias que eu não estava gostando, mas não eram as matérias que me fizeram talvez mudar o curso. O que me fez mudar o curso foi eu começar a olhar as pessoas que estavam formando e eu comecei a ver de perto o que eles estavam fazendo. Porque alguns engenheiros textos, eles iam lá na faculdade, porque lá tem uma planta enorme, lá tinha maquinário, minha aula era prática, era bem bacana. E na época eu comecei a acompanhar alguns engenheiros textos e vi que alguns estavam desempregados, não estavam conseguindo emprego, estavam sendo contratados como técnicos, né? O cara, pô, sangrava aí 5 anos, 5 anos e meio, seis, e não que não tenha mal nenhum você ser um técnico, mas é aquele negócio, você se sente subutilizado. Você estudou, né, se dedicou para ser engenheiro e no final você acaba fazendo um trabalho de técnico e recebendo e ganhando como técnico. E eu comecei a analisar essas coisas, falei, eu não quero isso não. E outra coisa, que me fez pensar muito na questão da China. A China veio com, né, mão de obra barata, aquele negócio todo, as pessoas iam para lá, traziam contêineres de tecido, aquele negócio todo, muita coisa já não era produzida mais aqui. E aí isso me fez refletir. Falei, caramba, daqui a médio e longo prazo, essa profissão vai acabar. Ela vai ser migrada para uma outra coisa. Falei, tá bom, o que eu gosto? Aí tinha um amigo que fazia engenharia de produção na PUC. Aí, meu amigo de infância. Aí eu comecei a conversar com ele. Eu falei, cara, quais são as matérias que você tem? O que faz? Não sei o quê. Aí eu comecei a dar uma olhada, e na época ele já começou um estágiozinho. Eu comecei a acompanhar o que ele fazia no estágio. Ele me passava, mostrava assim, me interessei. Aí fui falar com meus pais. Aí meu pai virou para mim e fala assim, com um garoto de 19, 20 anos, ela vira e fala assim: mas você tem certeza que você quer mudar? Eu falei, pô, certeza eu não tenho, mas eu certeza não. Mas eu acho que é o que eu quero seguir. Aí fiz uma prova de transferência para a UF, passei, mas perdi a data de entrega lá do negócio. Então não fui para a UF. Perdi eu fiz a transferência, passei, e quando foi lá que tá aprovado, tipo, eu perdi. Mandaram e-mail, eu não vi. Putz. Pô, aí eu fiquei bem desmotivado, chateado. Aí eu falei, tá, mas eu não vou voltar para engenharia texto, não. Eu preciso ver aí. Aí eu comecei a olhar as faculdades particulares e meu pai falou, ó, ok, mas eu não tenho condições de te pagar, mas não, você não quer voltar para engenharia têxtil e estudar mais um pouco e depois você tenta passar por uma federal? Eu falei, não quero, não quero, eu preciso mudar agora, senão eu não vou perder o time. Eu preciso agora. Aí eu decidi, aí eu consegui uma bolsa na Universo, que é em Niterói, e consegui manter o CR, né, que é o coeficiente de rendimento lá, e fiquei. Tive bolsa, assim, uma bolsa razoável, pagava um valor bem bacana perto das outras engenharias. Aí eu decidi e fui para engenharia de produção. Só te cortando aqui, é Comecei. bem legal você falar desse negócio do CR, né? Porque a gente entra na faculdade, a gente acha que a gente entrou na faculdade, acabou a pressão por nota, acabou a pressão por rendimento, e não é bem assim, né? Porque, inclusive, Não, eu fiz uma outra live com uma psicóloga, com a Rita, e ela falou exatamente isso, que na psicologia, uma das coisas que algumas empresas analisam é justamente o teu CR. Porque, beleza, você se formou, ok, mas seu CR foi 6 a vida inteira, sabe? Foi 5, você passou nas coxas a vida inteira. Então, é algo bem legal de se falar. Até as faculdades olham isso, né? então, não, isso que você falou é exatamente isso.
às vezes, olham mais o CR do que até a faculdade que se fez. Mas olham tudo, né? Na verdade, o mercado hoje ele é tão competitivo, ele é tão, assim, chega a ser até um pouco cruel, mas ele assim, o coeficiente de rendimento, o CR, é olhado. No meu estágio, foi olhado. Para o emprego que eu estou hoje, não. Mas no meu estágio, na época, ele foi olhado coeficiente, o CR, e inclusive eu ganhei a vaga, né, para fazer estágio por conta disso. Aí, voltando à minha graduação, uma coisa que me motivou bastante, depois eu vou até estar falando de novo, mas foi isso, assim, eu comecei a olhar a prática da, do que o engenheiro de produção fazia e faz, e comecei a olhar, assim, a, a amplitude que era, sabe? É muito extenso a área de atuação do engenheiro. Tinha um professor que ele falava um negócio muito interessante, ele falava assim, cara, o engenheiro de produção, ele pode trabalhar numa empresa que produz de agulha a um navio. Então isso me marcou muito, porque assim, cara, olha só, você trabalha numa empresa que produz uma agulha e uma monstruosidade que produz um navio. Sabe, ela atende vários níveis de complexidade do nosso cotidiano, da produção. E o que me pegou muito é assim, é, é ver a cadeia produtiva, ver o processo produtivo. Isso sempre eu gostei. Tanto assim, seja um processo produtivo de um teatro, né, de uma coisa cultural, um processo produtivo de conhecimento, por exemplo, o cara que vai produzir um conhecimento para fazer um livro, você vai preparar uma aula, todo o processo produtivo, isso começou a me encantar. Eu comecei sabe, a mergulhar nisso, e foi uma ótima escolha, eu não me arrependo de ter ido para engenharia de produção, tá? Aí eu comecei lá a estudar, tive um coordenador de curso, que ele até faleceu já, o Lopes, que me abraçou, o cara me abraçou, assim, ele era durão pra caramba, xingava pra caramba, assim, aquele cara brabo, sabe? Só que ele tinha uma pegada de paizão ao mesmo tempo, e ele me acolheu bastante, assim, ele me inseriu na engenharia de produção, assim. Então para mim foi uma experiência incrível essa transição. Foi difícil, mas eu me adaptei rápido. Foi bom. É, o que eu estou achando legal é que honestamente, eu não, só tinha ouvido falar da engenharia de produção. E eu não tinha ideia do que se fazia, né, na engenharia de produção. Então, pelo que eu estou entendendo, ela trabalha justamente com o contexto. Posso dizer que ela trabalha junto com outros engenheiros? Tipo, Sim, sim. Assim, na verdade, a engenharia de produção ela é até uma das coisas que me desmotiva também, que ela tem um preconceito de outras engenharias. Porque no início, todo mundo achava que poderia fazer o papel do engenheiro de produção. Todo mundo, que eu digo, um engenheiro civil, um engenheiro, as outras engenharias, entendeu? As outras especialidades. Só que a engenharia de produção ela cresceu de uma forma que ela tem esse ramo do chão de fábrica, né, que é o processo produtivo. Por exemplo, existem várias técnicas, por exemplo, o McDonald's, fast food. É um método Kanban, que é o método daquela folhinha, que é lá dos chineses, dos chineses, não, dos japoneses, lá né, da Ásia, e é um método de produção. Montar um hambúrguer é um método de produção, sabe? Então, assim, isso é um mundo, é muito vasto, você precisa aprimorar. sim. Então, assim, um cara que está ali especializado em construir, ele tem que focar, o cara em engenheiro civil, então ele foca na construção de estrada, na construção de prédios, né, e tal. E não, muitos estavam saindo e vindo para a parte produtiva ou até para a parte de gestão, que também essa engenharia de produção, ela também tem uma pegada muito forte em gestão, que é o que eu estou hoje. Hoje eu não estou muito na cadeia produtiva, hoje eu estou na área de gestão, digamos assim. Seria, então, mal dizendo, um Fordismo, um Taylorismo e um Toyotismo posto a fundo, né? Exato, exato. Exatamente. Então, assim, para mim, essa questão de eu olhar e ver essas opções, assim, isso me fez ter mais certeza de que eu fiz a escolha certa, entendeu? Então, assim, a minha formação como engenheiro de produção, eu tive não muita dificuldade como eu tive no ciclo básico, né? Ciclo básico pegou mais,
Mas, assim, tinha umas matérias que eram bem puxadinhas. Por exemplo, tem muita gente que fala, mas engenheiro de produção existe no meio dos engenheiros, falo que engenheiro de produção e engenheiro de papel. Engenheiro de produção é o cara que ele olha papel e assina e tal. E tem um pouco dessa pegada por conta disso que eu te falei da gestão. Mas existem as áreas e cálculos, por exemplo, tem uma matéria que eu fiz, chamada PCP, que é Planejamento e Controle da Produção. Nossa, eu ficava encantado com isso, porque ela exatamente fazia uma estimativa e calculava quanto que a fábrica tinha que produzir em tal mês, analisava as variáveis todas. Então, isso era muito legal, assim, você saber. Teve um pouco com marketing também, tem uma parte de marketing, porque você precisa tipo, provisionar aquilo que você vai produzir para atender um nicho de mercado e não sobrar, você não ter prejuízo, entendeu? Então, assim, é uma engenharia muito prática, muito, assim, ela está interligada no nosso dia a dia, a gente não sabe. Até uma peça de roupa que você veste, uma geladeira, um carro que você compra, tudo isso, a engenharia de produção não está nem por trás, ela está pela frente, ela está ali, entendeu? Muito presente. Isso fez total diferença para mim. E aí, isso me leva a outra pergunta. Você falou da sua vida acadêmica. Como é que foi esse processo, tanto para engenharia normal, engenharia geral, né? Como depois você optando de fato, processo de mudança de faculdade? Eu atrasei, por conta da mudança, eu atrasei acho que um ano de que eu deveria me formar. Mas, assim, o ciclo básico, onde eu fiz, foi muito bom. Os professores que eu tive eram sensacionais. Assim. Todos os meus professores que davam aula para mim no ciclo básico eram na época que a Petrobras botava o dinheiro na FRJ ainda, né? E assim, era um negócio fantástico, assim, porque eu tive um choque, porque assim, primeiro, segundo período, pô, chegou na faculdade, né? Tem toda aquela adaptação diferente de colégio. E logo assim, eu lembro que eu peguei uma nota baixa em cálculo. Eu falei, caraca, primeiro, primeiro período já é desse jeito, como é que vai ser daqui para frente? Mas aí eu logo consegui recuperar. Eu lembro que tinha um professor de cálculo me chamado Edmando. O cara era muito bom, assim. Então, ao mesmo tempo que eu senti sabe, tô na faculdade, ao mesmo tempo que eu senti isso, eu senti um pouco de acolhimento. Porque eu tive professores, por exemplo, também, foi a Lilian, que é uma senhorinha, não sei se ela é viva ainda, ela já era bem idosa na época, e a mulher era, tipo, PhD em matemática em Londres. Mulher, e tipo, a mulher era sumidade, mas ela era, sabe aquela tiazinha que senta do teu lado, quase com um caderno de caligrafia, pega o lápis e vai fazer junto com você? Ela era essa pessoa. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tive professores que eram mais hardcore, mais pesadão, assim, eu tive a Lilian, que era uma sumidade em cálculo, em matemática, e ao mesmo tempo era de uma humildade, e eu aprendi muito. Meu ciclo básico, onde eu fiz no Senai Cientific, foi muito bom para mim, me deu uma base enorme para pegar as matérias mais parrudas da minha área técnica mesmo, que era uma matéria chamada Fenômenos de Transportes, que é mecânica dos fluidos. É um negócio um pouquinho mais complicadinho e tal. Me deu base, entendeu? A própria estatística também. A engenharia de produção tem bastante estatística, né? Enfim, foi assim, no início eu tive uma dificuldade, aí no segundo, terceiro período eu alavanquei, fui bem. Perdi algumas matérias de física 2 eu lembro que a parte elétrica eu tive que refazer. Perdi a matéria, fiz de novo. Aí eu lembro que eu estudava de manhã e à tarde, né? E na época eu não estagiava. Eu pensava assim, eu falei, eu preciso terminar o mais rápido do ciclo básico para eu ter o gostinho daquilo que eu vou fazer para resto da vida. Aí eu comecei a puxar matéria de manhã e à tarde. Então, às vezes, eu chegava cedinho na faculdade, almoçava lá mesmo, saía tardinho, voltava para Niterói. Então, foi um período que eu estudei bastante no meu ciclo básico. Foi bom. Não me arrependo de ter feito aonde eu fiz. E não me arrependo da minha trajetória, assim, de ter mudado, sabe? Porque eu acho que tinha que ser e eu cresci muito. Quando eu mudei para engenharia de produção, meu primeiro período, que eu acho que eu
cheguei lá no quinto período, digamos assim, e eu não tinha turma, porque eu vim de uma outra faculdade, então eu puxava a matéria numa faculdade aqui, num período aqui, puxava outra aqui, e também a engenharia tem muita matéria de trancar. Não sei se é comum muito isso nas outras profissões, nos outros cursos. Mas a engenharia, ela tranca muito. Por exemplo, você tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Você só pode fazer os outros se você for passando. Você não consegue, tipo, perdi aqui e faço ao mesmo tempo. E quando você perde, você atrasa quase uma turma inteira. Então, eu, graças a Deus, eu perdi algumas matérias, mas eu não perdi muito, que me comprometeu tanto que eu perdi um ano só, mesmo mudando de faculdade. Eu atrasei um ano no curso, mesmo, né, mudando a faculdade. Então, quando eu cheguei lá na engenharia de produção, lá no quinto, sexto período, eu tinha um pouquinho de dificuldade também, um pouquinho de estatística, mas logo engrenei, não cheguei a perder, e fui tocando barco até o final, assim, foi bem interessante e foi muito bom. E lá pro sétimo período, eu estudei um ano em engenharia de produção, aí logo arrumei um estágio. Consegui um estágio. Aí minha vida mudou. É porque, eu ia falar, a gente fica nessa, a gente entra na faculdade com o pensamento de que vai ser tudo, minha vida está resolvida a partir de agora. Não é assim, né? Não, Mas eu costumo dizer para eles que é a melhor fase da tua vida, porque quando você está estudando, você está aprendendo o que você realmente quer. E aí, se exato. você tiver, não gostei, você troca, você tem essa facilidade um pouco maior de você trocar, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente fica rezando também para começar a trabalhar, para a gente começar a ganhar um dinheiro, porque a gente começa a estudar, fica muito maneiro, tá legal, beleza, mas quando é que eu vou começar a ganhar dinheiro aqui que tá complicado, né? Quando a gente É, começa, ou o dinheiro, ou só o estágio, só na prática, já muda, a gente tá, agora beleza, agora já estou entendendo o que eu estou fazendo. Então são duas perspectivas que a gente precisa ter. E é legal a gente ter isso quando a gente entra na faculdade, senão a gente já entra frustrado, né? Tipo, é, achando que eu tô achando aqui só vou ver chopada, não, não é isso. exatamente. Então, assim, pô, eu lembro que tinha um bar de bar da faculdade, cara. A galera faltava aula e ficava naquele bar. Acho que toda faculdade, cara, toda faculdade tem um bar perto, não tem jeito, né? Tipo assim, a galera ia pra lá e eu assim, eu tava muito focado, porque eu queria sair daquilo ali o mais rápido possível. Não para me livrar, assim, no sentido de sair desse encosto daqui. Não, não é isso. É exatamente isso que você falou, de, cara, preciso começar a ganhar meu dinheiro, pô, eu quero, sabe, quero ver o resultado disso aqui. Não. Eu sou muito assim, eu quero ver o resultado disso aqui. E quando eu arrumei o estágio, para mim foi muito bom. Cara, na época, eu ganhava R$ 500, ainda pagava o transporte. E para mim foi muito bom. Eu fiz numa empresinha que é de produto médico hospitalar. Na época, eles vendiam, o maior cliente deles era o Inca. Então, os produtos, por exemplo, para a galera de tratamento de câncer, saía de lá. Cara, eu achava isso fantástico, porque eu ia no chão de fábrica da empresa e via da onde que saíam os produtos que poderiam salvar vidas, entendeu? Uhum. Aí tinha a ver até. Esse estágio foi muito bom, porque ao mesmo tempo que é uma ciência exata, engenharia, né, cálculo, matemática, eu tive um contato um pouco com o humano, sabe? Eu vi, caramba, existe todo um suporte para que as pessoas tenham que salvar vidas. Por exemplo, não sei se você é do teu conhecimento, mas tem muitas redes de hospitais que são engenheiros que são gestores. Sabendo. São administradores, né, e gestores. Normalmente, agora eu não quero fechar aqui a caixinha, porque a gente não pode fechar a caixinha. Normalmente, quando é um médico, porque normalmente você faz o seguinte: você pega um ótimo médico e bota ele para gerir o hospital. Às vezes, você perde um bom médico, e você tem um gestor que não é tão bom, entendeu? Você perde o médico e ele, como gestor, ele não é um cara tão bom. Então, tem muito isso também que acontece. Então, para mim foi excelente, assim, eu trabalhar na Hartmann, até que foi uma empresa. O meu chefe, na época, ele acho que ele não era um engenheiro de produção, era um engenheiro mecânico, só que ele fez uma especialização em engenharia de produção. Na época tinha muito isso, entendeu? A engenharia de produção, teoricamente, é uma engenharia nova. Então, a galera fazia outras engenharias e fazia uma pós-engenharia de produção.
Aí depois que virou basicamente uma graduação, entendeu? Entendi. Esse negócio da você vê você vê o seu trabalho sendo exercido, ainda mais quando você tem uma realização desse tamanho, né? Tipo, você, caraca, eu tô mexendo com Inca, eu vou salvar gente. Exato. Deve ser fantástico pra caramba. Ah, sim. Pô, eu lembro que eu chegava, assim, aí eu tinha a parte de esterilização. Aí eu fazia um trabalho lá basicamente, de mapeamento de processo. É o quê? É identificar o processo produtivo atual. Aí eu identifiquei esse processo. Antigamente eles chamavam de tempos e métodos, né? Mas hoje é mapeamento e modelagem de processo, o nome técnico que eles usam, que é o quê? Exatamente isso que eu disse. Você identificar como ocorre o processo, identificar possíveis gargalos, ou seja, aonde está perdendo tempo, né? E qualidade, talvez, assim, no processo produtivo, que você possa otimizar o processo, ou seja, gastar menos dinheiro, né, custo e tempo, né? E sem perder a qualidade, né? É um tripézinho aí que tem na engenharia de produção muito conhecido, né? Que de você equilibrar isso aí. Então, na época, eu lembro que para eu fazer esse trabalho, o meu chefe me deu isso, eu fui lá, aí eu tinha que entrar numa câmara de esterilização, eu entrava e esterilizava meu corpo todo, assim, a roupa que eu tava, para poder entrar no lugar, eu entrava. Esse pessoal agora que tá usando máscara, a gente tá precisando usar máscara na rua, tem uns que usam até aquele negócio na frente assim, né? Isso não é nada perto do que eu colocava para entrar na câmara. Você tampava o corpo todo, porque, ou seja, aquilo ali você tinha que ter um máximo de segurança, sabe, para não entrar e não contaminar o material, o produto que o pessoal ia usar para tratar uma doença séria, né? E Genial. é, era bem bacana, cara, bem legal mesmo. Aí isso me fez ver a engenharia de produção, né? Ainda bem que eu fui para essa área. Meu estágio foi assim, não foi a área de gestão que eu estou hoje, né? Foi na parte produtiva, porque assim como eu falo, a engenharia de produção assim raiz mesmo, raiz é o processo produtivo. O Nutella é o que eu faço hoje. Mas o raiz é chão de fábrica, é o processo produtivo. É muito maneiro. Assim, é fantástico, assim, porque você vê as coisas acontecendo. Você vê assim, passo um, passo dois, passo. É igual assim quando chega você compra um móvel na Tokstok, na Casa Bahia, sei lá, qualquer lugar, aí você precisa montar. Você pega, tem um passo a passo ali, né? De você ir seguindo aquilo ali para chegar num produto final, de ver um negócio montado. Grosso modo, a engenharia de produção, processo produtivo é isso. Entendeu? Aí, logicamente, que no meio do caminho você tem várias nuances que são as áreas da engenharia de produção. Por exemplo, num processo produtivo, eu fui ver ergonomia. O que é ergonomia? Ergonomia é se no meio do processo produtivo a luz que está vindo, por exemplo, para o cara montar uma peça ali, está sendo suficiente, entendeu? Se ele não está ficando prejudicado com a visão. Aí isso está atrelado também à higiene e segurança do trabalho. Por exemplo, eu trabalho com computador direto, né? Faz mal para a saúde você ficar olhando só para uma tela direto. Eu desenvolvi problemas de visão por causa disso. Eu De sou um cara hoje óculos. que eu trabalho. Tá eu Exato. de óculos aqui. A gente, né, cara? A sociedade. Por exemplo, a gente. Agora eu tô falando com você aqui, tô olhando para um celular e eu tô com um iPad aqui, com um negócio aqui, para que eu botei, né? Anotei que eu tô falando com você, né? A gente está conversando, eu tô aqui com duas telas. É uma exposição muito grande. E eu tenho já um problema de saúde na vista, por conta disso também. E eu levanto, jogo água na cara e tal. Então, isso é o quê? É ergonomia. É você no trabalho, você começar a enxergar, minimizar coisas externas que venham dificultar o seu trabalho. Ou seja, por exemplo, se você. Eu estou aqui sentado falando com você, estou numa bancada. A bancada ela é um pouco alta para mim. Vamos supor que se eu precisasse passar 8 horas do meu dia aqui para montar um celular. Aí você vai. Não sei se você já viu, você foi consertar o celular, que os caras têm tipo uns equipamentos, umas micro chaves de fenda Sim. pequenininha, aí eu monto o celular. Aquilo ali tem que estar. A mesa normalmente é mesa ajustável, porque aquilo tem que estar na posição que o cara mexer para ele conseguir fazer o que ele precisa fazer, né? Então imagina você trabalhando, sei lá, 8 horas por dia direto naquilo ali, e sendo que aquilo ali, no final do dia, você sai dali e não consegue andar direito porque a tua coluna tá doendo. A longo prazo, você vai perder
um funcionário, porque ele vai desenvolver uma lesão, por exemplo, tem a tal da Lerner, que é lesão de esforço repetitivo por causa do computador. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ergonomia é uma ciência talvez humana que está dentro da ciência exata que é a engenharia de produção. Acabou se tornando uma ciência, inclusive, para, no caso da ergonomia, inclusive pede de sistema produtivo mesmo, né? Assim, porque, eu digo do funcionário, porque se o funcionário vai ter algum problema, vamos supor, alerta, ele vai ser afastado, a empresa não vai poder demitir ele porque ele desenvolveu aquilo na Exatamente. empresa, a empresa vai ter que Exatamente. pagar por ele que não vai poder exercer o que ele foi contratado, né? Então, inclusive a Google foi, acho que foi pioneira nisso, né? Lá a gente vê, pelo menos, pelo menos o que a gente vê da Google, né? Assim, de processo de ao longo do dia, o cara faz alguma coisa diferente para poder sair, não poder ferrar tanto a coluna, a cabeça, cérebro, etc., e ele poder continuar produzindo, né? Exato. Assim, na verdade, nossa forma de trabalho hoje em todas as profissões, ela é meio ortodoxa, porque assim, ela te contempla o seguinte: você chega lá 8 horas da manhã, você para 1 hora de almoço, você come e você vai embora no final do dia. Só que às vezes você trabalhar menos, porque assim, você trabalhar mais tempo não significa que você vai produzir mais do que se você trabalhar menos tempo. Não, você precisa dar uma condição favorável para o cara venha trabalhar. Às vezes você reduz o tempo de exposição do cara no trabalho e ele produz igual ou mais do que se ele ficasse mais tempo. Só que assim entra CLT, entra uma questão que é mais complexa de resolver isso. Só que a galera de TI é mais flexível nisso, você está falando. Então, assim, não é só a Google lá, a Apple, né? Todas as empresinhas aí de Facebook, né? Essa galera do Vale do Silício, né, nos Estados Unidos, eles têm essa pegada mais assim, você precisa produzir isso, mas você faz o teu tempo aí. Aí tem isso aí, o cara vai, tem um escorregador gigantesco no meio da empresa, o cara para um pouquinho, vai jogar um totó, vai jogar um videogame, e daqui a pouco quando o cara volta, ele fica 1 hora ali, talvez ele produza muito mais do que. Sim. Então, assim, a produção também, a produção de conhecimento, ela não é concreta, ela é meio abstrata, o meu modo de ver. A produção de itens e de peça não, é concreta, é matemática pura, é previsibilidade, entendeu? E aí, Então, dentro dessa perfeito. complexidade toda, na verdade, eu queria te perguntar uma coisa, mas você já respondeu, então eu vou emendar em outra pergunta. Beleza. Então, assim, eu ia te perguntar o que menos te motiva e o que mais te motiva, mas meio que você já respondeu. Então, eu vou perguntar uma parada e vou emendar em outra. Dentro dessa complexidade toda que é a engenharia, o que a gente mais escuta é: eu entrei com 50 cabeças, saíram 10. É. Tem. Você notou isso também? Muita dificuldade para a galera se formar? Então, a minha turma foi uma turma atípica. Na verdade, assim, eu não consegui ter muito isso, porque como eu mudei de faculdade, se formaram bastante pessoas comigo. Mas, para você ter ideia, se eu me lembro, formaram acho que 20 ou 30 pessoas. Só que eram 4 turmas, Putz. É. entendeu? Eram 4 turmas. E só que assim, no final virou um grupo, assim, era a galera que era da turma aqui, aí essas 4 turmas viraram uma turma só, entendeu? Então, assim, a gente considera que foi uma turma, tanto que a gente fez tudo junto no finalzinho, assim. Só que foi bem no final mesmo, foi praticamente no último ano, entendeu? Que a gente se juntou, assim. Mas foi o cadinho de cada turma, assim. Mas tem isso, cara. Tem isso pra caramba, assim. Mas na engenharia de produção, eu acho que é, tem menos. Nas engenharias mais, tipo, mecânica e tal, dependendo de onde você faça também, ela é mais criteriosa. O meu irmão, ele tá estudando engenharia naval, tá se formando agora na FRJ. É pouca gente, eu converso com ele assim, pouquíssimas pessoas, sabe, que se formam mesmo, assim. Não. Mas dá para formar, não é impossível não, cara. Não é impossível não. Assim. Tem um jargão aí, né? O pessoal fala que, comparando engenharia com medicina, fala que medicina é difícil para entrar e fácil para sair, e engenharia é fácil para entrar e difícil para sair. Eu não concordo muito com isso, não. Eu acho que se você quiser ser bom
e for bom em qualquer coisa que você faça, vai chegar a um nível de complexidade alto. Sim, Porque você lógico. vai aprofundando, aprofundando, vai chegar num nível que você olha, caramba, é difícil, mas não é possível. Então, eu acho que a engenharia ela é um desafio e não é para a gente correr, não. A gente vai ir para cima e fazer. Se você tem aptidão para isso, você tem que fazer, porque. Lógico, É, eu sou formado em História, né? hum, Para eu me formar direito, eu tive que perder muito tempo, eu tive que estudar muito tempo, sabe? Eu sim, tive que, quando eu falei que eu já estava trabalhando, eu falei, não, vou fazer rapidinho esse período aqui para poder me formar logo. Quando eu dei aquela dane-se, né? Quando eu falei, tô nem aí, tá, é rapidinho, vou fazer aqui, é mole, reprovei, reprovei dois. Tive que voltar para fazer as duas matérias que eu reprovei, porque se você quiser levar a sério mesmo, né, você for estudar, não for tentar colar, não for tentar fazer nada, você vai ter essa complexidade, não tem jeito, em qualquer não, área. não, e eu sempre falo assim, até para galera que, né, galera que está pensando em ver o que vai fazer aí, assim, é, tudo que você venha fazer tem um nível de complexidade básico, médio, né, intermediário, e vai aumentando e chega uma coisa bastante complicada, complexa, difícil mesmo, tem isso. Portanto, que eu sou da teoria seguinte: se um professor quiser dar uma prova que o aluno não passa, ele consegue fazer. Ele faz uma prova para o aluno não passar, se ele quiser. Porque ele bota um nível de complexidade dentro da matéria ali que entendeu? Vai ser complexo e vai ser difícil. Mas não é a questão essa. A questão é de ser prático e objetivo para gerar algo produtivo para alguma coisa, né? Não, assim, não ser difícil só para ser difícil. Mas eu sou um Lógico. pouco dessa teoria. E existe dificuldade em tudo que a gente vem fazer, tem esses níveis, entendeu? E aí, a outra pergunta que eu queria fazer, que eu disse que eu ia emendar, Hum. é: o Brasil precisa investir mais em área de produção, nessa engenharia de produção, você acha? Para as empresas poderem ser mais efetivas, diremos assim? Eu acho que precisa de investimento, sim, mas eu acho que precisa de capacitação de profissional e dar condições para ele desenvolver um trabalho a médio e longo prazo, sem que tenha problemas, por exemplo, de lesões, que você de fato haja perda, né, do funcionário. Por exemplo, a gente não falou um pouco de ergonomia, mas a gente não falou de higiene e segurança do trabalho. Tem gente que morre no chão de fábrica. Tem gente que perde a mão, tem gente que. Entendeu? Existe tudo essa questão, assim. Então, eu acho que precisa ter um investimento na captação, na capacitação, certo? E também precisa diversificar o mercado produtivo. O mercado produtivo nacional hoje, para mim, ele é um pouco repetitivo. Por exemplo, um exemplo bom, digamos assim, não para o meio ambiente, mas para o processo produtivo, que isso também o meio ambiente também é uma área dentro da engenharia de produção que a gente precisa ter e analisar, porque assim, você não vai sair produzindo tudo e desmatando tudo e gerando um caos no meio ambiente. Precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma compensação. Né? Eu até entrei para a área eu cheguei a fazer na época uma certificação da empresa que eu estou hoje, foi uma ISO 14064, que ela é focada em redução da emissão de gás de efeito estufa na época. A gente fez uma consultoria, foi bacana pra caramba, foi muito interessante também essa época da minha vida. Mas assim, voltando à tua pergunta e respondendo de novo, para mim precisa ter uma diversificação no processo produtivo de forma mais sustentável. Eu acho que o Brasil ele produz ainda, mas não produz de forma sustentável, né? Por exemplo, produz vamos supor que eu estou pensando em várias coisas ao mesmo tempo, mas um exemplo que eu vou dar agora é um exemplo interessante que eu penso muito nisso. Há um tempo atrás, assim, sei lá, uns 20 anos talvez, ou mais, não tinha essa diversificação, tipos de carro que tem hoje. Dá para eu pensar? Uhum. Montadoras que chegaram aqui, as opções, tipos de carros que tem. Hoje você tem, por exemplo, um cara que está com dinheiro, sei lá, para comprar um SUV, né, um carro, né, não é picape, não, esse. É um tipo, É né, o o meio SUV, termo ali.
É o meio termo aí do caminho, exato. É o carro pro cara que tem filho pra caramba, né? Aí ele, É, ele precisa botar. É isso, mas então, você tem uma vasta opção para você escolher. Antigamente você não tinha. Tinha o quê? Montador é Chevrolet, Volkswagen, Fiat e acabou. Aí veio chegando a Renault, Peugeot, aí, e vários carros hoje vêm os chineses também, né? Tá o Jack Motors aí, o Chery, enfim. Hoje em dia, a Hyundai, a Honda chegaram com vários carros. O que isso mostra pra gente? Mostra que houve uma diversificação no processo produtivo, enfim, na forma de você trazer outras opções. Então, o mercado ele exige isso, o mercado ele exige que tenham novas coisas, e esse foi uma área que cresceu no Brasil, só que talvez não tenha crescido de forma ordenada e de forma assim que não agrida tanto o meio ambiente e as outras coisas. Então, eu acho o seguinte, que precisa investir, sim, mas mais do que investir, a minha consideração agora em relação a isso uhum. é fiscalizar. Tem muita Aí, gente produzindo um monte de coisa aí que o funcionário é sobrecarregado, tem muita gente produzindo coisa aí que acaba com o meio ambiente e ninguém está fiscalizando isso. Isso precisa ser fiscalizado. generalizando, acho que esse é um problema geral, generalizado do Brasil, né? Várias áreas, várias coisas de que Exatamente. precisa de fiscalização, porque a coisa cria uma lei, cria uma coisa, a coisa vai, enfim. Mas Exato. falando sobre a sua profissão, de chegando ao fim, você gostaria de deixar de recado aí para os alunos que querem seguir tua profissão, seja engenharia ou seja propriamente engenharia de produção? Então, o recado que eu deixo assim é assim, para mim foi muito natural depois dessas mudanças eu ir para engenharia, assim, igual que eu falei lá no início, eu saí da geologia, né, da geologia que a psicóloga falou para mim na época, e logo fui para engenharia. Cara, engenharia é uma ciência exata. A engenharia de produção é uma ciência exata, mas ela é a engenharia mais humana do que exata. Por que eu estou dizendo isso? Porque engenharia de produção é uma engenharia que você lê muito. É uma engenharia que tem muita norma, é uma engenharia que tem muita ISO, né? Tem muita certificação. Por exemplo, você tem ergonomia que você precisa ler, você tem higiene e segurança do trabalho que você tem muita lei que você precisa ler, você tem garantia da qualidade, por exemplo, você vai atestar que aquele produto é bom ou que está funcionando, você precisa dessas certificações nacionais e internacionais, então você precisa ler muito, tem muita lei e tem muito, digamos assim, muito material para você analisar que não é só cálculo. Entendeu? Que não é só. Então, assim, o que eu estava falando hoje, eu estou muito nessa parte de gestão. Eu falei até brincando lá atrás que é Nutella, eu estou na parte mais de Nutella da coisa raiz, é o chão de fábrica, mas ela nem é tão Nutella assim, porque ela dá base para o chão de fábrica. Por exemplo, o cara que ele vai produzir algo lá, ele está produzindo conforme as especificações que o engenheiro Nutella desenvolveu, né, com base em ISO 9001, ISO de qualidade, ISO de higiene e segurança do trabalho, especificações técnicas e etc. Tá? Então, assim, engenharia é uma ciência exata, 1 mais 1 é 2 e não se fala mais nisso, e a engenharia de produção ela tem umas variações que ela não é tão exata assim. Ela analisa os fatores. Então, assim, se você gosta de coisa exata, mas gosta também de lidar com gente, gosta de coisa humana, gosta de ver a cadeia produtiva e de analisar o cara que está operando, e tanto o operador quanto o produto, quanto a cadeia toda. Por exemplo, eu dei um exemplo do McDonald's, que fazer um hambúrguer é um processo produtivo. Mas se você, de repente, só olha para o hambúrguer e vê que ele ficou bonitinho na caixinha e você não olha para a qualidade de vida do cara que está produzindo um hambúrguer, que é o atendente, que ele trabalha para caramba, direto, de forma até escrava quase, você falhou em alguma coisa.
como um engenheiro, como planejador e como engenheiro de produção. Então eu acho que Pensando. é uma Não, engenharia. Estou falando muito, falei. não, só é complementar, que é meio que pensando que assim, beleza, ficou bonitinho, tá na caixinha e tal, não sei o quê, mas é aquela. Se o cara tiver desgastado, pode estar na caixinha bonitinho, mas o alface não vai estar ali porque o cara vai ter esquecido, o hambúrguer vai estar mal assado, né? Exatamente. E é todo um processo que você tem que. Exatamente. E isso olhando da ótica você consumidor. Agora, se você é um cara que tem um dinheirão e você vai investir nisso, ele tem que olhar com a ótica do empresário de que o processo produtivo, se ele não for bom para o cara que está produzindo, também, ele vai perder esse cara. Entendeu? Então, assim, o investimento também, quando eu disse lá na questão da capacitação, é capacitar o empresário também, ou o cara que vai investir em alguma coisa, de ele entender que o processo produtivo, entender bem o processo produtivo dele, entender todas as nuances, os fatores, tudo que envolve, tudo que ajuda e atrapalha direta e indiretamente. Entendeu? Porque nisso, olhando isso, você vai ter fracasso ou êxito no que você quer produzir, quer vender enfim, acho que é isso. Então, o meu recado é o seguinte: façam engenharia, gente. Não tenham medo de engenharia. Eu me formei em engenharia, então acho que todo mundo consegue fazer engenharia. O que eu fiz. Então, acho que consegue. Mas é isso, cara. Eu acho que é um. Assim, o Brasil precisa de engenheiros e precisa de engenheiros com responsabilidade que venham olhar o todo e não olhar só a caixinha. Olhar tudo. Olhar a produtividade, olhar a qualidade de vida de quem está produzindo, olhar o meio ambiente. Acho que é isso. Lucas, muito obrigado pela tua participação, obrigado por ter Por nada. aceitado o convite. O papo foi bem enriquecedor. Eu que não conhecia absolutamente nada de engenharia, muito menos de engenharia de produção. Eu já fiquei interessado, né? Se fosse mais novo, talvez eu tivesse até ficado na dúvida de repente, será que eu posso fazer isso? Consegui, Mas consegui, consegui vender bem, então. Fiz o merchan bom aqui da engenharia, então. vendeu bem pra Então tá caramba. bom, então tá bom. Apesar de que se eu lembrasse que eu ia ter que ver matemática, eu acho que eu ia pular de volta. Isso aí. Mas não pode olhar para isso. Não, você tem que olhar que você vai ter ergonomia, higiene e segurança do trabalho, Pois é. que também, assim, as pessoas pensam, mas é facinho, é mais fácil. Não, tem a complexidade também. Não, Aquilo que eu com falei, se o certeza. professor quisesse dar uma prova difícil, ele daria, eu não passaria nisso, com certeza. Mas É. foi bom. Enfim, Lucas, muito obrigado. Por Só nada, tenho a te gente. agradecer. Te desejo um bom dia nesse sábado Valeu. de quarentena, que a gente não aguenta mais e tá calor pra caramba, Exatamente. né? Tá Mas aqui. fazer o quê? É, Enfim, de qualquer jeito, muito obrigado. Bom dia e mais tarde vai estar lá no YouTube. Um valeu, abraço. valeu. Um abração, valeu, Júlio. Abraço aí, Valeu, tchau, galera. tchau.